Olá, eu sou a Mariana Menezes e neste podcast, que foi feito no contexto da cadeira Estudos de Música Popular, lecionada pelo professor Pedro Roxo, escolhi falar sobre o documentário brasileiro Tropicália, dirigido por Marcelo Machado. Achei esta uma escolha relevante relativamente à cadeira, tendo em conta a importância deste movimento na evolução da música popular do Brasil nos anos 60. E claro, porque considero este movimento extremamente interessante e gosto muito da música que foi feita durante o período em que o movimento esteve vivo. Falando então um pouco sobre aquilo que trata o documentário, este passa-se nos anos 60, tal como mencionei, o que coincide com a ditadura militar no Brasil, e narra o início, auge e declínio do movimento tropicalista no Brasil, que apesar de ter durado pouco tempo, digamos que acabou por romper com a arte conservadora do Brasil, utilizando a música e outras formas de arte como forma de protesto. O movimento teve início em 1967 e durou pouco mais de 2 anos, até ao exílio dos seus 2 grandes impulsionadores, que eram o Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são entrevistados no doc, assim como outros símbolos do movimento, como são o caso os membros da banda Os Mutantes, Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, José Correa, do teatro, Hélio Oiticica, das artes plásticas, e Glauber Rocha, do cinema, tendo em conta que este movimento não foi apenas musical, mas interartes, englobou também outros movimentos artísticos. O documentário começa com um concerto de Caetano e Gilberto em Portugal, depois do seu exílio, provavelmente em 69, onde estes admitem que o movimento já não existe, que este apenas existia quando estavam todos juntos. E de seguida o entrevistador pergunta, então, para explicarem o que foi o tropicalismo. Algo que eu achei extremamente interessante como uma forma de começar um documentário, sendo que esta acaba por funcionar mais ou menos como a pergunta de partida, sendo que a partir daí começa a sua explicação. No documentário aprendemos que o nome do movimento veio justamente da união entre uma obra de Hélio Oiticica, das artes plásticas, com uma música de Caetano Veloso. Enquanto Caetano tinha composto uma música que retratava todo o sentimento revolucionário da época e o seu próprio sentimento, ao mesmo tempo, Hélio tinha iniciado uma exposição que se chamava justamente Tropicália, que era uma espécie de ambiente utópico e que expressava o mesmo sentimento das letras do cantor. Foi então este o motivo pelo qual Caetano acabou por escolher Tropicália como nome para o movimento. Nesta altura haviam muitas manifestações em massa por parte dos estudantes universitários que pretendiam libertar-se da ditadura, exprimindo ideais comunistas, antifascistas, anticapitalistas e até anti-americanistas, algo com o qual Gilberto e Caetano não concordavam na sua plenitude, apesar de serem, obviamente, contra a ditadura. Portanto, isto fez com que no início do movimento os estudantes não estivessem lá muito contentes com ele. Não acharam muito interessante porque viam muitas influências americanas com o qual não concordavam e não queriam conviver. E a verdade é que, sem o apoio inicial dos estudantes, a televisão foi um elemento que se mostrou fundamental para a concretização e para a difusão do movimento tropicalista. Isto através de programas de televisão, musicais, que existiam em grande número, e especialmente da época dos festivais de música popular brasileira, onde muitas personagens do movimento participaram e ganharam alguma
alguma, digamos, fama. As mensagens das letras das músicas que escreviam e cantavam eram codificadas de forma a passar na censura, mas carregavam as preocupações da juventude. Sendo assim, acabavam por exigir alguma bagagem cultural para serem entendidas. E também foi esse o motivo pelo qual conseguiram manter o movimento durante algum tempo, até que a polícia militar fizesse alguma coisa em relação a isso. Um exemplo destas músicas é o Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Mas, basicamente, a intenção era, mais do que outra coisa, chocar. O protesto acabava por ser, obviamente, contra a falta de liberdade, mas também contra a música e cultura artística brasileira, digamos, bem comportada, ou do status quo. Basicamente, aquilo que estes jovens sentiam era que não havia evolução, que estava estagnada, a arte e a cultura estavam estagnadas e murchas, e queriam fazer alguma coisa em relação a isso. Desta forma, a Tropicália acabou por não ser apenas uma nova modalidade musical, mas principalmente uma nova forma de agir e de participar no cenário cultural nacional com intuito crítico e transformador. Neste sentido, as performances eram caracterizadas pelo excesso. Roupas coloridas, cabelos compridos, e até pela mistura do rock psicadélico, da música erudita, da cultura popular, sendo até possível encontrar a mistura e a convivência da guitarra elétrica com violinos e com o brimbau, algo impensável na música brasileira da época, especialmente no MPB. Isto tudo penso ter sido influenciado pela cultura popular que estava a surgir nesta altura, lá fora. Por exemplo, em Londres, com os Beatles e com o movimento hippie. Que acho que até foi uma estética bastante retratada na produção do Doc. O que pode ser um bom momento de passagem para a forma como o documentário foi produzido. Portanto, o filme, a nível de produção, é todo composto de imagens de arquivo, entrevistas e muitas canções desta época, momentos-chave do movimento. Contamos com Alegria, Alegria e Tropicália, interpretados pelo Caetano, Domingo no Parque, por Gilberto Gil, Divino Maravilhoso, pela Gal Costa, A Minha Menina e Panis et Circenses, pelos Mutantes. E contamos também com momentos bastante raros, como os sambas litúrgicos de Tom Zé, Quero Sambar Meu Bem e São Paulo, A Grande Liquidação e A Voz do Morto, em 1968, numa parceria entre o Caetano e os Mutantes, e, pessoalmente, o meu preferido, a performance do É Proibido Proibir, entre Caetano e os Mutantes, no terceiro Festival Internacional da Canção, em 1968, pouco tempo antes da sua prisão. Digo ser o meu preferido porque foi um momento a guardar na história da música brasileira, sendo que Caetano diz à plateia que não estão a perceber nada e até chama ao júri de muito simpático, mas incompetente, acabando por pedir no final a sua desclassificação, bem como a desclassificação de Gilberto Gil. Boa parte do filme está feito a partir de fotografias animadas com grafismos e uma montagem, considero, muito bem feita. Diria que a estética é bem marcada, tal como já tinha dito antes, pela pop art, o que faz sentido, tendo em conta o período que trata. São utilizadas ferramentas como a colagem, formas geométricas e cores fortes por cima dos arquivos, que por si só também trazem muitas referências ao movimento hippie, rock psicadélico,
assim como manifestações estudantis, etc, etc. Uma das coisas que achei muito interessantes no documentário, talvez o mais interessante, foi o facto de, durante todo o filme, acompanharmos entrevistas a várias personagens ativas do movimento, acompanhando o que dizem com imagens reais da época. Ou seja, ao invés de parar o filme para acompanhar alguém a falar, o espectador tem a oportunidade de ver cenas do período com o áudio a comentar sobre aquele momento em especial. Ou seja, as entrevistas servem mais como uma espécie de voice-over do que como a essência do documentário. Já mais para o fim do filme, este transforma-se em algo bastante mais denso ao retratar diretamente a ditadura e as consequências que teve sobre os protagonistas Gilberto Gil e Caetano Veloso, que se mudam, que na verdade são presos durante 2 meses, levados para confinar no Recife durante 4, até finalmente serem exilados, tendo estes vivido em Londres e em Paris. Momento que é retratado no documentário como tendo sido bastante difícil para eles. Dito isto, e novamente algo que achei muito interessante, este momento de retorno ao Brasil é o único momento em que a Câmara acompanha os entrevistados, talvez pela relevância do que está a ser dito. E então são gravadas as reações faciais de Gilberto e Caetano ao verem cenas de depois do retorno do exílio. E é assim que o documentário acaba. Portanto, dito isto, acho que perante um movimento que foi tão importante e tão transformador no Brasil, considero este documentário um bom resumo daquilo que o movimento foi e um muito pequeno retrato daquilo que foi a ditadura e dos movimentos estudantis nessa altura, e acho uma boa introdução ao tema.